falar um pouquinho do Roger para vocês saberem um pouco da carreira dele. Bom, ele é especialista em disfagia, responsável pelo setor de fono do Hospital Imaculada Conceição, em Pato de Minas, nosso amigo de Minas Gerais, né? Porque não é só de São Paulo e Rio que se faz a fonoaudiologia, tá, gente? Então, né? Com a gente pegou certeza. várias pessoas de vários cantos do mundo, né? Praticamente. Daqui a pouco a gente vai pegar um pessoal lá de fora também para fazer live. E ele atua com videofluoroscopia da deglutição. Ele é docente do curso de fono do Unicerp, Minas Gerais. Ele tem experiência com pacientes disfásicos e traqueostomizados. Ministrou aulas no curso de medicina do Unipan, na Liga de Otorrinolaringologia e na Liga de Radiologia. Nossa, que né? Gosto dessas pessoas que dão aula para médico. A gente trabalhou, Perla. Não é? Mas eu gosto dessas pessoas que dão aula para médico. Quem diz bom. que médico não tem o que aprender com a gente? Mentira. Tem muito, né? Perla. Bom, assim, Roger, mais uma vez, em nome da BioLaser Brasil, eu te agradeço, em meu nome, lógico, né? O Roger, eu tenho ele como o meu filho fonoaudiológico, praticamente, assim. A gente tá trabalhando junto, a gente tem feito algumas coisas em conjunto, e é uma pessoa super contribuição, né? Assim, na minha vida, enfim. Então, eu falei, poxa, Roger, nada mais justo que você fazer uma live com a gente, né? Então, assim, Roger, eu te agradeço muito. Obrigada mesmo aí, né, por ter aceitado o convite, o desafio. E me diz uma coisa. Você tem mais alguma coisa para acrescentar nesse currículo chato? É isso, Perla. Você já falou tudo, né? Grande Então, parte do meu trabalho é esse mesmo. E você também tem consultório, né? Eu trabalho na parte clínica, né? Mas o meu foco são pacientes neurológicos, geralmente com disfagia. Estou pegando alguns casos que disfonia, algumas paralisias faciais. Esses são os meus focos maiores no consultório também, na parte de fonoclínica. Entendi. Então vamos conversar sobre ele, laser. Laser. Nosso grande. Nosso grande, maravilhoso laser. Me diz uma coisa, Roger. Como é que era o teu antes e o depois? Você consegue dizer o que aconteceu? Perla, é uma pergunta interessante para a gente explanar aqui para o pessoal, porque assim, eu brinco de vez em quando com a Clenda que a gente fala, eu sou um novo fonoaudiólogo pós o trabalho com laser. Muda bastante. Mas a gente acaba também não deixando de lado o quão grande e importante é o trabalho convencional da fonoterapia na disfagia. A gente conseguia ter trabalho e consegue ter resultados excelentes dentro da área da disfagia, com os recursos que a gente já utilizou, eu já utilizava desde a faculdade. Porém, o mundo evolui, as coisas vêm e vêm para o bem. A medicina cresceu e nós, na fonoaudiologia, que estamos dentro também das ciências médicas, nós também crescemos. Então, nós temos que abrir para o novo, né? Não que uma tecnologia vai deixar, né, que você faça um trabalho de má qualidade. Não. Mas a tecnologia veio para ajudar, né? Tem que ser ponderada, organizada, estudada, mas eu sinto que o meu trabalho tem uma evolução muito grande, principalmente com o recurso da laser terapia. É muito bom. Nossa, que bom. Me diz uma coisa, você, na tua prática clínica, você atua com laser só no consultório ou você também tem utilizado no hospital? Como é que está funcionando isso? Sim, Perla, eu já tenho utilizado no hospital também, além dos pacientes em terapia no consultório, alguns home cares também, que respondem um grande número de pacientes meus. Mas no hospital também, bastante. Né? Eu tenho utilizado muito na maternidade para algumas mães, junto, né, com a enfermagem obstetrícia, a gente tem trabalhado com mães com fissuras mamilares, com engurgitamento mamário, né? Então a gente faz um trabalho casado da equipe, mas com a laser terapia, só eu que faço as aplicações, a gente estuda a dosimetria e já faz esse trabalho. E tem tido ótimos resultados no hospital, entendeu? A gente já faz uma divulgação e isso é bem legal. Pacientes disfágicos também, pacientes
Um dos últimos casos que eu atendi foi pacientes com... Ele tinha uma cialoestase muito grande, né? Com dano neurológico específico, e ele tinha que ficar com sugador constantemente em cavidade oral, né? E a gente foi estudar, assim, e nas primeiras aplicações a gente já viu uma diminuição drástica da saliva. Os médicos ficaram assim, né? Porque foi, sim, ficaram, né? Porque alguns olham assim, outros não, mas o trabalho que a gente já vem desenvolvendo no setor de fonoaudiologia vem mostrando isso, os médicos já vêm pedindo há um bom tempo, né? Mas assim, porque é muito trabalho com cialo-ré e laser, é muito tchan, fez, deu certo no outro dia. Se você pegar o ponto correto, dosimetria corretinha ali, o resultado é muito rápido. E eles ficam assim, nossa, ficam assustados, porque dá um resultado muito bom. E para as outras áreas também, né? Mas essa área de cialoestase foi muito clara, né? A gente já tem uma perguntinha aqui, ó. Sim. Como vocês higienizam o laser e a pulseirinha do ILIB? Isso é super importante, né? Principalmente quem trabalha na área hospitalar, até para... Exatamente. A CCIH fica em cima, né? Bom, a questão do ILIB, Perla, eu necessariamente não tenho trabalhado em hospital devido ao tempo de internação. Geralmente, quando está em casa, sim, né? A gente, né, acaba utilizando em alguns casos, mas confesso que a minha prática maior geralmente são aplicações pontuais mais com laser. E no hospital, ele tende a ser utilizado com plástico filme, entendeu? Então tem processo de granulação. E agora, principalmente com essa história de Covid, né? A gente tem um cuidado triplicado. Então eu envolvo ele naquele plástico filme, como um todo, certificando que a ponteira esteja bem lisa, né? Nada enrugado, para não atrapalhar a questão da passagem da luz, e faço as utilizações, né? E se for externo ou se for interno, ele já vai estar equiparado. Geralmente, quando tem que fazer ponto interno e externo, eu faço primeiro externo, depois interno, em cavidade oral. Então, olha só. E aí, por exemplo, eu acabo, para limpar o laser, eu acabo usando o álcool 70, né? Tá. Eu falei assim, que eu uso plástico na hora da utilização. Sim, mas depois sim, eu utilizo o álcool nele também. Mas na hora da aplicação, envolto ao plástico. Aqui, ó. O laser pode causar reações adversas? A gente tem que ter todo uma anamnese bem feita, né? Alguns pacientes, a gente tem que verificar muitas questões sanguíneas, né? Evitar locais que pode ter tido crescimento tumoral, mesmo que tenha vindo a passar por ressecções, que foi margeado direito, a gente acaba evitando. E lembrando também que o tipo de luz, né, Perla, ele é focal, ele é centrado, ele não é a luz que espalha. Então, quando a gente faz uma anamnese completinha, vê essas questões de circulação, se o paciente tem alguma alteração cardíaca também, evitar regiões próximas à parte cardíaca, a regiões de tumorização, para evitar que isso, né, gere uma proliferação. Né? Entre outros. Tem algum mais aí que você pode colocar para a gente? Doutor Diego Verena, quais são as contraindicações do laser em pacientes hospitalizados? As contras. E a sua prima tá te mandando um beijo do Paraguai. Tudo bem, não tem problema. Live é isso aí, gente. Então, como eu disse, Perla, dentro da minha linha, esses pacientes que têm essas alterações de circulação, geralmente, e pacientes que passaram por processo de ressecção ou questão de tumorização, entendeu? Aí a gente evita aplicações próximo à órbita ocular e basicamente isso, né? E geralmente é a linha que eu vou seguindo. Né? A gente vê se o paciente faz uma vista completa na ficha do paciente e vê se eles têm esses problemas específicos, entendeu? E a gente evita locais que possam causar problema. Ok. Olha, temos outra pergunta, temos duas perguntas aqui. Como está a questão do trabalho dos fonos com a fissura mamária? Pois alguns profissionais dizem que não podemos aplicar. Então, eu parto do... Gostou até a minha língua para falar. Então fala, Perla, fala que depois eu complemento. Assim, gente, é o seguinte, a gente tem uma coisa chamada o artigo 5º, que é o princípio da legalidade, tá?
muitas pessoas não sabem, apesar de eu ser fonoaudióloga, eu também sou advogada. E não exerço, enfim, não me arrependo, eu amo o que eu faço, mas eu entendo bastante de lei. Então, o que acontece? Não existe nenhuma lei que fale que a gente não possa fazer. Então, não é crime, ok? Então, assim, existem algumas questões do próprio conselho, tá? Eu trabalho com a Mamamundi, né? Eu e a Daniela, nós temos ela tem a Mamamundi, eu tenho a Biolaser, e a gente trabalha da seguinte maneira: ela trabalha com as fissuras mamilares pelo fato da enfermagem, e quando é necessário, eu entro com a intervenção fonoaudiológica em termos de pega, laringomalácias, esse tipo de situação. Porque a gente pode. Aqui eu estou num grande centro, eu sou de Santos, então, ok, legal. A gente consegue trabalhar as duas em conjunto, e como eu sempre digo, tem abadá para todo mundo, né? Enfim, mas a questão do artigo 5º do princípio da legalidade, depois até a pessoa que perguntou pode entrar em contato comigo, que eu te mando qual é o princípio da legalidade e tudo mais, enfim. E aquilo, o nosso próprio código de ética diz que se a gente tem a formação, não tem por que a gente não exercer. Exatamente. Então, né? Roger, tem alguma coisa aí para complementar de questão de resolução do conselho? Basicamente isso, né? Nós já tem resolução no conselho que libera a gente para o uso, né? E claro que a gente com os devidos treinamentos que a gente já tem feito, né? Então, assim, há essas aplicações, sim. O conselho nos resguarda, sim, para as aplicações, claro, com os nossos devidos treinamento, né? Então, assim, a gente também tem que fazer uma avaliação clínica do paciente e ver essas questões que eu falei também, né? E gente, é um recurso que nós temos que saber aplicar, temos que ver se tem a necessidade. Tendo a necessidade, calculamos a dosimetria, a forma correta, o cuidado correto com o laser. Sim, é para inibir? É para estimular? Vamos ver, né? É para modular? Porque também exato, existe a possibilidade de deixar o paciente estável, gente. É muito interessante isso, né? A gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes com pacientes neurológicos, né? Com certeza. Deixar ele super estável. Exato, né? Você tem falado muito disso, né? Principalmente os pacientes neurológicos, né? Então, Perla, tem uma pergunta, acho que uma colocação, né? Da Lana Catani. Olha, eu de novo falando sobre o mesmo assunto. Estou proibido de usar laser no hospital, porque uma dentista disse que não se aplica laser para cialorreia, só para xerostomia. Bom. Não, assim, a Ana, olha, a Ana é minha aluna de Brasília, eu estou devendo material para ela, eu não esqueci, Ana. Ela tá em todas as lives nossas, uma fofa. Ana, um beijo para você, querida. Assim, a Ana tá passando por uma situação grave lá, viu? Porque essa dentista tá deixando ela maluca, coitada. Então, vê se você pode auxiliar ela também, né? Bom, Perla, a minha visão é a seguinte: eu acabo tendo um bom relacionamento com vários profissionais. No hospital que eu atuo não tem dentista, mas todos os outros profissionais que têm a fisioterapia, a parte da medicina, a parte da nutrição, a parte da enfermagem em geral, a gente tem uma conversa muito boa quanto a isso, sabe? Aqui no interior está começando uma divulgação nessa área da laser terapia. Não é tão grande, né? Mas pelo que ela está colocando aqui, ela pode muito bem mostrar essas nossas resoluções, mostrar essa nossa aplicabilidade para esse profissional e falar a nossa linha de trabalho. E há resultados para isso, né? Só que tem mais dinâmicas que às vezes ela pode enfrentar dentro do hospital que limite ela a isso. Mas eu, particularmente, uso muito para a questão de cialorreia e o resultado é extremo. Às vezes, se ela convidar essa profissional e falar, olha, se tiver um bom contato, né? Tá aqui um paciente, seja com cialestase ou com dificuldade deglutória de saliva, seja neurológico ou não, e às vezes apresentar o caso para ela. Aqui é o caso. Então, me acompanhe, não sei se isso pode, se ela pediu, ela me pediu artigos científicos para comprovar isso. Até, Roger, se você tiver também, a gente poder mandar para ela, porque é uma situação complicada de ela não poder estar fazendo aquilo que ela tem expertise, né? Tem essa então a dentista vai assumir a questão de tratar essa cialestase. Porque eu imagino que ela não vai só fazer a aplicação de laser, ela vai fazer os estímulos e o trabalho fonoaudiológico,
elevação de base de língua, estímulo deglutório, tem tudo isso. Nós estamos falando de um artifício para trabalharmos junto à terapia convencional. E se nós temos Exatamente. esse trabalho legalizado pelo nosso conselho, como vem de outra área algum profissional e fala, não, vocês não podem, um pouco, né, contraditório. Mas Até isso porque, de acontece, é qualquer difícil. maneira, é assim. O que eu entendo, ela, Sim. de alguma forma, ela vai usar a terapia tradicional também. E está dentro da própria resolução da nossa utilização da laser terapia, isso, né? É complicado, é uma situação bem complicada e eu sei que ela está aí num sofrimento, porque, lógico, quer atuar uma pessoa que estuda, super atuante, então é difícil, né? É uma situação É, chata, até vexatória, eu acho. Mas, enfim, eu não conheço a outra profissional, eu conheço a Ana. Então, eu acho que a Ana, primeiro, se cercar dessa questão realmente da resolução do conselho, que diz que você pode utilizar sim e ponto, certo? Você tem o curso, você fez o curso comigo. Todas as dúvidas que você tiver, a gente vai estar aqui para te ajudar. O Roger também se dispõe a ajudar sem problema a nenhum. a Né? gente A gente está trabalha aqui para junto. isso, até pela questão do próprio âmbito hospitalar. E assim, eu sei que eu estou te devendo os artigos. Na quinta-feira eu já falei isso, mas é que essa semana também eu tô mexendo. Ele sabe que eu tô mexendo em duas coisas, no teu e buscando artigo de parestesia. Então eu tô ficando meio doida, É, mas assim, porque eu quero te mandar um material legal, eu acho que isso é um importante, né? Então, uhum. aqui, o Herbert perguntou o seguinte: Roger, qual a sua opinião sobre a realização do PDT pelo fonoaudiólogo? Bom, Perlo, é aquela questão assim, tem que ser analisado. Eu acho que a gente tem conhecimento e tem capacidade de realizar esse trabalho, né, de PDT, sim. Mas, assim, vamos estudar o caso. Às vezes a gente agrega junto ao nosso trabalho a avaliação médica junto ali, a avaliação até do ortodontista, entendeu? Que a gente vê alguns artigos de PDT muito vindo da Odonto, né? É. Que tem Não, e assim, bastante. outra coisa que eu sempre falo, eu tenho falado bastante nos cursos, é o seguinte: a questão da mucosite, porque às vezes chega pacientes, quando o paciente está no hospital é uma coisa, quando o paciente chega no consultório com mucosite é outra. Que às vezes ele não teve câncer, não teve nada. Então tem que investigar o que é aquela lesão. Se aquilo realmente é uma mucosite ou se aquilo é um câncer também, Porque né? se a gente Então fizer uma sempre aplicação numa neoplasia, por exemplo, a gente, independente se é intro ou se é vermelho, a gente vai causar uma mudança ali no ciclo da célula que pode proliferar. Por isso eu digo, o interessante da gente fazer um trabalho geral, né? Um trabalho multi, ter avaliação disso. Tendo avaliação, certificou que sim, é uma mucosite, não é origem de nenhuma outra patologia, a gente segue o protocolo específico, por que não, né? Tá em é, cavidade oral, tá em conhecimento do fonoaudiólogo. E eu não vejo como um tratamento assim complicado, né? Algumas pessoas dizem invasivo, mas não sei. Nós estamos eu em não concavidade consigo oral. enxergar tanto de invasivo. Até porque a gente coloca espátula na boca do paciente, gente. Exato. Para mim, invasivo é quando você faz a, né, entrada intercutânea e tal. Não, Então, eu invasivo acho que para mim é tirar um dente do siso. Entendeu? Invasivo para mim é tirar o dente do siso. Entendeu? O dente do siso é um negócio doido, gente. Entendeu? Ó, traumatizado do dente do siso. Brincadeira, mas assim, eu entendo que invasivo é injeção, é uma sim. anestesia, é uma. Quando você utiliza o bisturi, é isso que eu entendo como invasivo. Né? Uhum. Até porque a resolução do conselho ela é clara. Você tem que ter o curso, você tem que ter um equipamento e você tem que ter expertise no caso que você. E se você, por algum motivo, for processado, enfim, tal, ou houve uma imperícia, uma negligência, você vai responder como qualquer outro ato médico. Entendeu? Exato. Não tem segredo, né? É aquilo. A mãe de um autista pode achar que o teu trabalho não é bom e te processar. E você fez alguma coisa invasiva Você com tem, ele? Não. você tem que estar amparado com as suas evoluções, seu trabalho, seu conhecimento técnico e seguir. Isso é um risco que todo Exatamente. mundo corre, que pode ser evitado com conhecimento, com estudo e com embasamento. Acha que não deve utilizar? Não utiliza. Uhum. Então, aqui, o fonoaudiólogo Cristiel Coelho,
Boa noite, Cristiel. Então, ele colocou aqui, olá, Perla, boa noite. Respondendo para Ana, né? Falou sobre algo muito importante. Entendemos a utilização do laser. Opa! Para o tratamento da celorreia seria a inibição dessa hipersalivação. Sendo assim, utilizamos para diminuir e assim restaurar e aumentar a frequência da deglutição. Eu concordo plenamente com o Cristiel. Né? Ela vai estar evitando que ele tenha uma disfagia. E disfagia é uma área nossa. Fase Né? Ela vai estar preparatória, diminuindo né? o A risco gente de literalmente. broncoaspiração. Sim, há casos grandes de pacientes que broncoaspiram uma saliva que às vezes está contaminada por uma falta de higienização, enfim. E o laser ele vem ajudar bastante nisso aí. É muito claro, né? A parte da célula reta basicamente nós vamos saber fazer o manejo disso. E falando assim, nós estamos falando de laser, né? Tem uma terapia combinada, convencional, muito boa e muito importante que todo fonoaudiólogo que está na área trabalha, né? E a gente tem a grande ajuda do laser. Ó, a nossa amiga Cleida maravilhosa, né? Que faz parte do casting da Biolaser Brasil, que nem o Roger, que ela é chique. Né? Que o pessoal é chique aqui. Olha só para comentar aqui, em minha cidade tem até psicólogos que utilizam laser em fissura. Pensa o seguinte, nós temos muito mais conhecimento sobre anatomia e fisiologia. Concordo. Entendeu? A gente sabe que essas questões, né, por exemplo, de uso desses recursos, ela é aberta aos profissionais da saúde, né, Perla? Quais são os profissionais da saúde? Todos que representam o conselho na linha multidisciplinar. Enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, além da medicina, é claro, né? Então, assim, eu não vou fazer uma aplicação de laser, mesmo tendo curso com você e com os outros cursos que a gente fez em Belo Horizonte. Eu não vou fazer uma aplicação do laser para tratar uma área que não me corresponde, uma fissura sacral de um paciente acamado. Não me compete. Não me compete. Entendeu? Compete a área da enfermagem, já está falando de um trabalho com uma ferida grande, que precisa ser trabalhada, estudada, higienizada, debridada, qualquer que seja a linha que o enfermeiro vai trabalhar. Agora, falando assim, citando um pouco da fissura mamária, ela está atuante dentro junto a um órgão que é de uso base para a gente trabalhar. O seio materno é onde a criança suga. Então, ele vai ter que estar dentro de uma conformidade biológica para que ocorra sucção. E são fissuras pequenas e tudo mais. Mas é claro, se a gente tem grandes feridas, a gente tem algum problema específico e tal, entrou algum agente, você viu que ali está com secreção purulenta e tudo mais, você vai analisar e não vai fazer aplicação. Né? E até diante disso, a equipe de enfermagem vai estar em cima e tudo mais. Então, assim, tudo é padronizado dentro de um raciocínio clínico. A gente literalmente não vai pegar e aplicar um laser para uma fissura mamária, sendo que tem algum outro problema junto ali que vai atrapalhar a ação do teu laser. Então, assim, é tudo muito específico. Né? A gente tem que ter o raciocínio clínico, mais uma vez, voltando. É o raciocínio clínico. Né? Verdade. Olha, Flávio, aonde o laser exatamente atua na disfagia? Estímulo de células? Vou deixar para você explicar, eu não vou explicar. Aonde que o laser atua? Então, um dos pontos importantes, diminuindo a saliva? Sim, né? Que um excesso de saliva, uma saliva mal manejada pelo paciente, pode ser que o paciente tenha um excesso e faça deglutições antes dos momentos corretos. Como que ele vai atuar na célula? A gente pode trabalhar a nível muscular, sim. A gente vai procurar trabalhar uma contração muscular de um músculo que às vezes não está tendo uma resposta específica, seja por algum dano neurológico. Por exemplo, a gente quer trabalhar a força da elevação laríngea. Então, nós vamos trabalhar pontos específicos do arcabouço laríngeo que façam com que essa laringe se eleve. A gente vai trabalhar em fibra de estilo ióide, em fibras de masseter, em fibras de várias musculaturas. Então, assim, tem que ser estudado o caso, né? Mas, atualmente, sim, a gente vai fazer a aplicação do laser a nível muscular. Ele vai atuar na resposta celular, gerando ATP, gerando energia e melhorando a contração muscular.
para que ele faça a função específica. Então, tem que ter todo um estudo específico. A gente vê alteração na fase faríngea, vamos aplicar na musculatura supraioide, na musculatura específica. Está em fase oral, a gente vai buscar musculatura de fase oral. O paciente está com escape, está com perca de força, a gente consegue fazer aplicação orbicular para melhorar a contração junto à terapia convencional. Eu então, vou assim, complementar com sim. nosso ciclo de Krebs. Sim. Aquele ciclo de Krebs bonito. Vamos lá. Simples. Né, que você gosta de escrever e eu também. O que acontece é o seguinte, tá? Ele está falando aqui, estímulo de células. Na realidade, o laser, ele é uma terapia in-out, é de dentro para fora, tá? Então, ele funciona a nível atômico, ele vai trabalhar com mitocôndria, ele vai trabalhar com síntese de ATP, dando energia para a célula. Por isso que o paciente, quando a gente trabalha com laser, é tão eficiente a terapêutica, tá? Junto com a nossa expertise fonoaudiológica. E esses pacientes, eles têm um tempo terapêutico muito encurtado, exatamente por causa disso. Porque o resultado é dentro da célula. Tá? Literalmente, a nível atômico, né? Melhorando então, a resposta aquela história do célula, ciclo né? de Krebs, né? Não saia de casa sem entender ciclo de Krebs, né? Ixi, Isso daí é as pessoas vão morar em nerd, casa. né? É Mas difícil. assim, já que a gente está em quarentena, então vamos lá. O ciclo de Krebs é a questão da respiração celular e tudo mais. E a gente tem uma produção de ATP. O que acontece? A qualidade desse ATP, quando você trabalha com laser, é muito melhor. Então, você dá muito mais energia celular, tá? Então, por isso que o laser é tão eficiente. Certo? Perfeito. Vindo da Perla, tá mega respondido, pessoal. É isso. Não, gente, que né? assim... O laser procura homeostase celular. Sim. A equilíbrio. A pergunta tá na aula de disfagia, né? Pergunta está na aula de disfagia. Que, aliás, esse moço me ajudou a fazer a aula de disfagia. O pessoal que fez o curso de disfagia online, ele me ajudou a fazer a aula de disfagia, tá, gente? Trazendo coisas mais novas do que 1998, né? Aquela época do pó royal, né? Porque ele falou que eu espessava a água dos meus pacientes com pó royal, viu, gente? Ai, Perla, por que você tá entregando essas coisas aqui? Você conversa mais... Né? Ele é da época do espessante do pó royal, então? Vocês usam tudo espessante, vocês são tudo chique, mas eu sou da época do pó royal. Ele entrega a minha idade, olha, sem comentários, viu, Roger? Olha, Perla, você é peça. Não, mas é verdade, na época a gente, realmente, em 98, praticamente não tinha nada de disfagia no Brasil. O que vinha era de fora e pouquíssimas informações. Por isso eu fui fazer um curso na Flórida para entender um pouco como é que funcionava. E aquilo, né? Realmente, como é que a gente expressava? Né? Às vezes a gente nem dava água para o paciente, porque ia fazer como, né? É complicado isso. A Ana, ela tá realmente chateada. Ela falou que a criança tá jorrando saliva, tá um sofrimento. Não surtiu o resultado com a propantelina, com a atropina. Depois ela fala assim, que a dentista, ela não se dispõe a nada, que só atrapalhou o trabalho dela. Essa situação é complicada. Olha, essa situação tua realmente, assim, é complicado, né? Então... porque às vezes a pessoa, ela tá querendo atrapalhar e não cooperar, né? E é difícil. Não então tá a gente tem no que bem pensar... do paciente, né? Porque, tem que pensar no bem do paciente. Será que se você propor pegar um único paciente e conseguir mostrar para ela que aquilo funciona, sei lá, de repente ela aceita? E até que ponto tem que provar isso para a pessoa, né? Eu também, porque, assim, eu a gente tem a nossa expertise, a gente trabalha com isso. Ponto. Porque quando a pessoa de outras áreas vem até a gente, ela vem com interesse de aprender, de saber, de ver, acaba vendo os nossos resultados. E quando a pessoa às vezes vem com esse intuito, às vezes, de denegrir, de falar e pontuar, às vezes ela não está aberta para ouvir, né? Então, às vezes, deixa seguir. Deixa seguir e a gente manda os artigos para você. Né? Ó, a Inês Helena Miguéis, ela falou, na Onco, os odontos trabalham com laser nos pacientes de cabeça e pescoço. Sim, realmente, existem muitos trabalhos sobre isso, tá? O que nós, como fonos, o que eu falo para os meus alunos, tá? Eu vou até complementar.
sempre conversar com um oncologista, tá? Em relação ao que pode ser feito ou não com aquele paciente em relação ao laser. Ponto. O que acontece? Existem hoje processos de radiação a laser em tumores. Existe. Só que não é da nossa alçada. Tá? Jamais. É alçada médica e odontológica. Então, a nossa linha de laser, né, Perla? É laser de baixa potência, é outra linha. É disfagia, é cialorreia, é melhorar a voz, é outras coisas. Então, eu acho que é importante sempre ter a conversa com o médico, né? Sim, ou com o porque, dentista Perla, que está cuidando do caso também. exatamente. Né? Hoje em dia a gente sabe que as cirurgias tumorais são muito avançadas, os tumores são retirados, é retirada uma margem específica em laterais para que não tenha tido nenhum tipo de enraização, nem metástase. Mas mesmo assim é muito importante a visão do médico e a indicação, porque sim, às vezes o paciente margeou, fez toda a cirurgia certinha e você às vezes vai aplicar um laser próximo, vamos supor que é de cabeça e pescoço, para mucosite, para xerostomia. Então tem que ter muito cuidado. Sim, entrar em contato médico, literalmente. Dá para fazer, não tem risco. O paciente já passou por aquele ciclo pós-cirurgia, onde não teve nenhum retorno específico, né, do tecido neoplásico ali. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Mas sim, é utilizável, né? A Inês está falando que ela trabalha em oncologia junto com a equipe hospitalar e ela acha importantíssimo o laser usado pelo odonto. Aliás, Inês, a odontologia no Brasil, ela é uma super contribuição para a laser terapia, tá? Nós fortes, somos o maior né? grupo de laser terapeutas do mundo e nós temos a maior empresa de laser terapia do mundo. Então, assim, ela é brasileira. Não sei se algumas pessoas já escutaram falar aqui do NUPEM. O NUPEM é um núcleo de pesquisa e ensino que só trabalha com laser, que é coordenado pela doutora Luciana Lopes, que é maravilhosa. Ela é PhD, ela tem 30 anos de uso de laser e é uma pessoa que está muito à frente do nosso tempo e eu tenho a honra de ter ela como amiga. Mas, então, assim, esse uso da odontologia com laser é bárbaro. A gente tem muita coisa para aprender com a odontologia. Eu, particularmente, fiz cursos com dentistas, sim, de laser, não tem vergonha nenhuma de falar isso. O meu consultório é junto com dentistas e elas ficam, assim, super satisfeitas com o trabalho que a gente faz para analgesia de DTM, para essas questões de cialostase. Então, assim, eu acho que é a pessoa, não jamais falar da profissão em si, porque os odontólogos que eu trabalho são 100%, eles são shows. Eu acho que Não, vai e um pouco, ela tá elogiando aqui a equipe que ela trabalha, né? Da importância desse laser. E assim, Inês, eu acho que se você tem interesse pelo laser, vá em frente, exatamente para que você consiga somar ainda mais com o uso da laser terapia no foco fonoaudiológico. Porque se você tem essa abertura da equipe, faça. Eu acho que, assim, eu, graças a Deus, eu trabalhei muitos anos em hospital. Hoje não trabalho mais por uma escolha, mas agora tá coçando a mão, né, por causa do Covid, deixa pra lá. Mas, assim, eu tinha muita abertura da equipe sempre, quando eu trazia coisas novas, né? Eles nunca tinham ouvido falar em eletroestimulação e eu trabalhava na UTI com eletroestimulação, né? Bandagem. Então, enfim, quando eu trouxe o laser, ninguém achou estranho. Ninguém achou esquisito. Só teve um doido lá que falou um negócio que eu fiquei um pouco bravo, quase bati nele no meio do corredor, mas deixa pra lá. Que ele falou que o laser é holístico e eu fiquei um pouco nervosa, né? Porque assim, se laser é holístico, Albert Einstein, eu não sei o que é. Deve ser uma cartomante, né? Até porque a teoria do laser, a teoria fotoelétrica é do Einstein, né? Então ficou um negócio muito chato e eu fiquei muito bravo no dia. Mas, enfim, foi o único momento, assim, que alguém questionou e também depois ele entendeu o porquê de eu ter ficado brava. Porque eu falei, gente, tem um monte de pesquisa, um monte de dentista trabalhando com isso. Temos fonos, temos físios, temos ortopedia, tem muita gente trabalhando com laser. O pessoal fala que é holístico, oi? Né? Hoje em dia a gente tem até as próprias terapias integrativas entrando no rol da fonoaudiologia, que a gente tem até resolução sobre isso já. Então, pera, né? Opa, o laser tem uma teoria enorme, né? Então é bem interessante, mas olha, fazer o quê? Perla, né? Olha o Herbert aqui, ele já está bombardeando com outra pergunta. Perla e Roger, quadro de disfagia após
esofagectomia, dá para usar laser? Nossa, mas ele tá demais hoje. Ele tá querendo pegar a gente no pulo, como a gente faz no curso dele. No pulo do gato. A vingança de Herbert. Vamos lá. Vai, eu vou deixar para você responder. Então, gente, esses quadros de retirada, que seja por completo ou parcial do esôfago, são quadros, assim, que são bastante delicados, né? Varia bastante. A utilização do laser, sim, para as questões de esfíncter esofágico inferior, geralmente em casos de refluxo, né? A gente utiliza, sim, dá para utilizar. Nesse caso dessa retirada de esôfago, a gente não, né? É uma pergunta que eu vou saber o quê? Ela vai me gerar uma disfagia esofagiana? A gente vai pensar em laser em questão de melhora da questão esfinctérica se ele tiver sido deixado, né? A gente não sabe como é que ficou, como é que foi o tipo de cirurgia, manteve algum tipo de esfíncter, né? Fez uma ligação direta já de estômago, a região superior, ou seja, subiu o estômago. A gente tem que ver esse tipo de cirurgia. Se é para uma melhora desse conteúdo para que não volte, se é para uma melhora da questão ele está falando dor, aqui, ó, gerando, né, refluxo. Gerando refluxo. Sim, isso aí a doutora Perla, ela já tem uma linha de trabalho, uma experiência específica para trabalho com esfíncter, região esfinctérica esofagiana, né? E tem até o protocolo dela, bonitinho, feito. Confesso que esse dela eu não tenho trabalhado, mas o que eu já tenho visto e estudado, sim, a gente consegue fazer um trabalho legal com o laser na questão do esôfago. Complemento, Perla? Oi? Complemento? Não vou complementar porque tem outra pergunta. Aqui, disfagia por conta de comorbidades como megaesôfago chagásico também são tratados com laser? Bom, eu acho que esse tipo de alteração esofágica, geralmente, o tratamento é mais medicamentoso junto ao médico, né? Porque essas questões de disfagia esofagiana, dentro da fonoaudiologia, nós partidariamente não trabalhamos, né? A gente é uma linha que geralmente é tratada pelo gastroenterologista, e esses tipos de alterações de desmotilidade esofágica muitas vezes são avaliadas com questão dos exames de manometria, para a gente ver como é que está a contração muscular e tal. E nesses casos de megaesôfago, que pode ter tido alguma distensão específica, o tratamento acaba sendo medicamentoso e ou cirúrgico, vai variar bastante do gastro que está atendendo. Mas com laser, eu não trabalho, não. Eu acredito que no megaesôfago, eu acho que depois do pós-cirúrgico. Aí, ok. O que você acha, Perla, do pós-cirúrgico? Eu acho que pós-cirúrgico até daria para trabalhar algumas coisas, mas assim... gente, isso é novo, hein? Isso é by Perla. Oi? Essa parte é nova, isso é da Perla Paz. Ah, não, é que a Perla né, ela pensa, ela vai pensando, enfim, começa a colocar protocolos em prática, né? Eu tenho uns pacientes que ajudam, né, o protocolo, graças a Deus, senão já viu. Mas eu acho que dá para trabalhar só o pós-operatório. Se é um paciente que ele vai fazer um tratamento medicamentoso, tem que ter um monitoramento desse tratamento para ver se tem algo aí que a gente consiga trabalhar com ele ou não. Eu acho que é muito avaliação mesmo. Eu acredito muito nisso, tá? Porque a gente vê claramente na videofluoroscopia, quando o paciente ele tem aquele mega esôfago, né, que característico de pacientes chagásicos, a gente vê uma distensão muito grande. É muito grande. Então, o tratamento é bem mais específico dessa área médica mesmo, gastroenterológica, entendeu? Mas sim, tem os retornos, né? O pós-cirurgias, pode ser que tenha alguma dificuldade em função esfinctérica, a gente vem trabalhando essa questão, né, Perla? Para melhora da contração. Então, assim, vai variar um pouco do caso, mas no máximo pós-operatório, né? Eu acredito também. O paciente medicamentoso, às vezes é um pouco mais difícil a gente trabalhar, né? Uhum. Aqui, ó. Por cirurgia de megaesôfago, vem acompanhado de disfonia. Pode vir aí entre o laser.
Sim, Inês, aí pode entrar o laser Aí sim para sim, a disfonia. gente está falando de uma comorbidade secundária junta, né? Aí a gente pode entrar sim com laser e a terapia convencional para voz, que automaticamente nós vamos estar trabalhando, né? Uma melhora da coaptação glótica, melhora ictérica e junto a isso uma deglutição mais saudável, mais segura, né? Então a É, gente vai porque estar alguns trabalhando voz pacientes e também têm disfagia. disfagia, né? Eles têm Sim, disfonia e disfagia com sim, megaesôfago. Então, aí sim, pós o tratamento, com muita conversa com o médico que está tratando aquele paciente, eu acho que é interessante a gente nortear o tratamento fonoaudiológico. E aí sim, dá para usar o laser, porque a gente vai fazer o laser para as questões de voz e disfagia, que são pontos parecidos, enfim. Aqui, ó. Pacientes com esclerose lateral amiotrófica também entram na linha de tratamento com laser. Olha o meu sorriso, né? A fala, pessoa Perla, fica pra até feliz gente. quando pergunta essas coisas, gente. Roger, vou deixar para tu responder, vai. Bom, os pacientes de esclerose, que eu já tenho até hoje, lembrando que a esclerose lateral é uma doença de placa motora, né? A inflamação nervosa não consegue ter o acesso correto até e o músculo realizar a função específica. Então, sim, a gente pode trabalhar com paciente de esclerose, sim, e tanto a parte de laser terapia, seja infra em alguns casos, para a gente tentar melhorar isso, que a gente sabe também, né, que a resposta ela é reduzida. São pacientes que não podem ter gasto de energia. Isso aí é uma coisa base. Então, eu trabalho com o ILIB, né, Perla, que você acaba falando muito bem sobre isso, e a questão que a gente pode ter melhora. Tem pacientes com esclerose que são pacientes com uma saliva, com uma cialoestase grande, uma saliva mais espessa, mais viscosa, a gente consegue trabalhar, e a tentativa, né, de utilização para musculaturas que estejam afetadas. Mas o paciente de esclerose é um paciente que vai possivelmente evoluir para um respirador, né? Então tem essas questões também de cavidade oral. A gente pode fazer a tentativa, por exemplo, para trabalhar tônus, mas a gente não vai conseguir essa ativação visto o problema da esclerose lateral, que é um problema a nível motor, ali, a nível de informação nervosa. Então a gente faz o estímulo, mas ele não vai ser compactado e executado da forma correta devido a essa perda. Mas para outras linhas, sim. E o ILIB, né, Perla? Que você pode falar aí também para nós. É. Então, o que acontece? Um elogio. Trabalho com o Roger lado a lado. Excelente profissional, extremamente Ah, e competente. agora que eu vi aqui, é o Flávio, ele é o técnico em radiologia. Ah, então Ele é ele um é teu técnico, amigo. Pô, esse ele é pessoal um fica técnico em sabatinando a gente. radiologia que a gente faz junto às videofluoroscopia. Ele é gente boa demais. Ai, que Pessoa do bem. legal, tá vendo? Olha, o Herbert, o Herbert está Ó o dizendo: Herbert. pacientes com disfagia pós-intubados uso laser? Com certeza. Pós-extubação, sim, a gente sabe que o paciente tem um edema supraglótico pós-extubação, pode muitas vezes ter uma afonia e ligado a essa disfagia. Então, a gente consegue fazer um trabalho de melhoramento de ligamento vocal, de prega vocal, de fluidificação, né? E a parte de laser específica tem um resultado muito bom, né? Quando o paciente, às vezes, não consegue realizar alguma atividade vocal que exige empuxo, né? Vogais sustentadas, a gente consegue ir já iniciando ali. Complemento, Perla? Então, na realidade, você pode trabalhar com laser até com pacientes entubados. Isso Tá? aí foi uma coisa que você colocou, né, Perla, pra É gente. muito interessante porque o que acontece, como a gente trabalha a nível atômico, quando a gente estuba o paciente, o risco dele ter a paralisia de prega vocal é bem menor e de lesões de prega vocal. Tá? Isso foi uma coisa que eu percebi dentro do hospital. É muito interessante isso. Eu fiz por acaso, porque eu falei, acho que eu vou fazer, sabe? E aí eu comecei a perceber que ficava mais fácil alimentar, ficava mais fácil voltar a via oral aí. Então é muito interessante, mas pós-intubação é praticamente imediato. Estubou, já vamos fazer laser, entendeu? O Herbert está perguntando outra coisa aqui. Existe algum tipo de potencialização ou interação do laser na aplicação pontual com medicações? Essa eu deixo para você, Perla. Pô, sacanagem, né? Tu que é o entrevistado, tu
Ah, bom, quem que vai. manja de todo laser? Então, na realidade, o que eu vejo, assim, com toda a prática que eu tenho, é que ele equilibra a medicação, tá? Então, o que acontece? Às vezes, a medicação tem um super efeito colateral. E aí, o paciente, a gente está trabalhando com ele com laser ou com ILIB, pontual nem tanto, mas a gente vê isso com ILIB pelo efeito da fotoenergia mesmo. E o paciente começa a não ter tanto efeito colateral. É interessantíssimo isso. Lógico, existem medicamentos, existe um medicamento que ele é contra indicação absoluta, tá? Existem medicamentos que são contra indicações relativas. Então, eu tenho muito cuidado para saber quais são as medicações que esses pacientes utilizam. Isso na anamnese, é CSI, que nem eu brinco, né? Faço uma investigação criminal com o coitado do paciente. O paciente fica até zonzo, de tanto que eu pergunto coisa. Realmente, e faço ele assinar o que ele tá falando, tá, gente? Porque depois ele não vem falar, porque eu tava lá. Aí tomava um S, deu reação. Você não me falou que tomava S, entendeu? Marevan, por exemplo, né? O Marevan tem que tomar um pouco de cuidado, mas eu tenho uso com pacientes e, nossa, show de bola, entendeu? Então, assim, é engraçado isso, né? Mas, então, já viu, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Aí a Fernanda falando que ama o Herbert. Ô, Nanda, para com isso. Que coisa, a gente também ama, todo mundo ama o Herbert. Entendeu? Olha, a Roberta tá dizendo, parabéns, Roger, pelo ótimo trabalho que já fez em mim. Na primeira sessão já notamos resultados. A Robertinha é paciente que eu trabalhei com ela, a gente está trabalhando e tem uma reabilitação muito boa da questão vocal, com laser. Que legal. É a Roberta que eu tô pensando? É. Ótimo. Falaremos depois muito dela, né? Perla, a gente só tem que ficar de olho no horário, porque eu acho que são 10 para as 9, viu? Ó, a Cleida tá falando aqui em patrocínio, trabalho com otorrino, estamos tendo ótimos resultados em paralisia, nódulos e até em cisto, reduzindo muito as cirurgias vocais. Ele encaminha antes para fono, tá? Aqui, o Herbert está perguntando aqui, ó. Mesmo com medicações vasodilatadoras e anticoagulantes, porque na ultra posso potencializar o processo de queimadura e sangramento. Então, Herbert, o que acontece? A gente não tem processo de queimadura e sangramento. No laser, pontualmente, não tem problema, tá? A gente não vai ter essa situação. O ILIB tem que ser usado com muita técnica em alguns pacientes. Tem pacientes que têm contraindicação com ILIB, mas pontualmente a gente consegue utilizar, tá? O que a gente vê, né, Perla, é uma sensação de aquecimento com o vermelho, geralmente em peles com uma melanina, um maior grau de melanina, mas é muito leve, né? É uma sensação, porque a gente sabe que não aquece, porque não muda os graus Celsius da nossa pele, tá, gente? Então, por isso que não existe esse risco. O que você tem que fazer é pensar numa dosimetria adequada, sempre saber qual o tipo de medicação que esse paciente está usando, porque realmente tem medicações que tem as questões aí de contraindicações absolutas. É o seguinte, por exemplo, o marca-passo, ele pode ser o paciente com marca-passo, ele pode usar laser. Só que esses pacientes com marca-passo, eles são pacientes muito graves em termos cardiológicos. Então, o que eu faço? Eu converso com o médico para ver qual a medicação que ele está tomando. Entendeu? Porque o marca-passo não é uma contraindicação, mas ele pode usar uma medicação que seja contraindicação. Ok? E aí eu converso com o médico. Certo? Isso no ILIB, né, Berla? É o ILIB. Pontualmente, bom relatar como isso são pro pessoal que a gente usa. Bom relatar então que o pessoal, que às vezes eles pensam que é tudo, mas a gente está falando diretamente do ILIB, né? O ILIB. Aqui, ó, super consultoria particular essa live. Herbert, para com isso. Não faz o doido. Herbert tá demais, entendeu? Aí aqui, ó, a Ana. Amei o Roger, parabéns pela live. Tia Perla, muito top. Obrigado. A gente está sempre aí aprendendo, né? A minha prática maior, né, Perla, é mais com a questão do laser pontual, essa questão de laser terapia. A Perla tem uma vivência, pessoal, gigante nos dois, pontual e ILIB. Ela é a rainha do ILIB. Então, assim, ela consegue estar sanando essas questões. O meu trabalho com disfagia,
é muito pontual, é muito a nível muscular, de retorno de tônus, força e treinamento para a execução da função, né, da deglutição em si. Ó, eu vou responder a última pergunta aqui da Fernanda Crespo. Sim. Que ela está dizendo quais as medicações para não se aplicar o ILIB. Então, assim, o uso do Rakutan, tá? Que é o remédio para acne, é contraindicação absoluta. E muitas das literaturas dizem para a gente não aplicar 6 meses depois do último comprimido. Eu apliquei depois de 6 meses do último comprimido e o paciente teve sensibilidade. Eu espero 1 ano, tá? Não adianta. Pode vir o Papa falar para mim, não faço. Porque o paciente ficou com vermelhidão, não ficou legal. E então, assim, e ele fez para acne, só que ele sofreu um acidente. E tinha uma questão de disfagia. Eu precisava, né, queria usar o laser com ele e fui fazer pela questão da performance muscular da boca. E aí ele teve reação. Então, assim, tive que usar outras situações. E aí, Fernanda, assim, alguns anticoagulantes, vasodilatadores, dependendo da quantidade que o paciente toma, você tem que mensurar se realmente dá para usar o laser ou não, tá? Isso é uma coisa que eu faço com os alunos, né? E eu sempre falo para conversar com o cardiologista, tá? Ou com o neurologista, enfim. Eu prefiro conversar, eu acho que é melhor. Bom, vamos ser... olha, a Edelvis falou que adorou meu cabelo novo. Obrigada, amiga. Eu imitei você. Exatamente, vocês estão finíssimos com esse cabelo novo. Né, eu tô demais. Porque não é porque eu tô de quarentena que eu não tenho que ter dignidade. Eu só acho. Nada como ter amiga que vem em casa, né? Enfim, mas a gente vai encerrando a live por aqui, tá? Porque daqui a pouco o Insta derruba a gente, ele não é legal. Porque senão a gente ia ficar aqui, né? O Herbert tá falando que o Spot 100 top de Uberlândia. Na realidade, ele disse que é a Maison Fonoaudiológica de Uberlândia. Chique, né, gente? Então, aí elegância. O espaço sem Edelvis é elegância em pessoa, conhecimento, lugar ótimo de estudo, ali é 100%. Maravilhosa, né? Fora a champanhe no final, gente. Não tem encontro com a Edelvis que não tenha champanhe no final. Verdade, né? Estou louca já para voltar. Estou louca para voltar. Gente, eu agradeço pra caramba o Roger, tá? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, espero ter contribuído pro pessoal, assim. A Ana tá falando, faz uma live com o Herbert, eu já fiz. Foi a primeira Ela que live. não viu. Mas o Herbert vai voltar. O Herbert volta, entendeu? A gente vai voltar com ele aí no começo de maio, entendeu? Tá? E assim, Roger, obrigada mesmo aí por ter aceitado o convite, tanto de fazer a live, como de estar trabalhando em conjunto comigo, né? Eu brinco que ele é meu filho fonoaudiológico, gente. Adotei, porque ele é maravilhoso, assim. Nossa, uma pessoa, assim, super iluminada, super contribuição para minha vida profissional. Uma pessoa que me ajuda muito, muito, muito. E muito... Nossa, eu tenho só gratidão a você e gratidão por a gente ter tantos gostos em comum também, né? E a gente quase todo dia se fala. A gente está escrevendo junto, vai sair artigo científico aí. Vai sair artigo científico junto, né, Perla? É verdade. Né? Show de bola. Enfim, então, nossa, obrigada mesmo. E, assim, obrigada por ter topado tanto desafio de falar no curso com a Clenda de novas tecnologias dentro da disfagia, que é um curso novo que a BioLaser Cursos vai ter. E tá fazendo a live aqui com a gente. Nossa, uma honra ter você, tá? Perla, eu que agradeço. Eu só tenho a agradecer a você pela confiança, pelo trabalho, assim, da gente poder fazer junto, né, de dividir o seu grande conhecimento na parte de laser terapia, nessa fotônica que tem cada vez deixado a gente mais feliz e tendo resultados ótimos, tá? Eu tenho a agradecer, espero ter respondido o pessoal aí dentro da minha linha de trabalho. E os resultados com laser são bons mesmo, acontecem. Vamos batalhar, mas vamos publicar. A gente precisa de ter muita comprovação científica para a gente falar, tá aqui, pessoal, essa é a comprovação do meu trabalho e ele dá resultado.
Então, Verdade. assim, nós estamos no caminho, né, Perla? Opa, É isso. tamo junto. Obrigado. Herbert também, super parceiro. Sim. Herbert, Parceirão, obrigado. Herbert parceirão. Parceiraço, né? Gente boa demais. Então tá bom, pessoal. Na quinta-feira que vem, teremos Hilda Servin, de Campinas. Ó, tá vendo, pessoal? A gente tá passeando. Falando de fonoaudiologia, oncologia e laser terapia. Certo? Então, eu espero vocês. Tá bom, Roger? Obrigada. E eu que agradeço, Perla. Um forte abraço Beijo aí e pra boa todo noite. mundo.